Ó pessoal, mais um vídeo aqui do Abençoado. Ó pessoal, vou responder aqui uma pessoa que ligou para mim e perguntou se o que é a mediunidade, como funciona a mediunidade. Ó pessoal, a mediunidade, ela diz, né, que a mediunidade, todos têm a mediunidade, diz isso, né? Mas a mediunidade, ela desenvolve em cada pessoa, tá entendendo? Que desenvolve a sua mediunidade. Tem outros que não conseguem desenvolver. Você, quando é criança, a mediunidade você já sabe assim que ela desenvolve. Quando você é criança, você começa a ver as coisas, ter visão, entende? E a pessoa tem condições, leva para fazer tratamento, esse negócio todo, mas a mediunidade, uns leva para rezador, diz para fechar, para não desenvolver a mediunidade. Eu só sei que quando a criança é desse jeito, começa a fazer isso, prejudica muito o desenvolvimento. A mediunidade, ela, quando começa a desenvolver, é bom que a pessoa consiga deixar desenvolver. O melhor caminho não é levar esse negócio para rezador, esse negócio todo, que mexe muito com a sua mediunidade. É você rezar, fazer suas orações, como Jesus ensinou o Pai Nosso, rezar, orar a Deus para a sua mediunidade desenvolver. Ó, eu vou falar aqui de Chico Xavier. Quem conhece Chico Xavier, a mediunidade dele desenvolveu como era criança, mas não tinha ninguém para ajudar ele, né? Ele começou a ver as coisas, ver os espíritos, como diz assim, não é as coisas, ver os espíritos. Ele via os espíritos e ele ia na igreja e lá o padre dizia que tudo aquilo dali era demônio e tal, e que era demônio. E aí perturbava muito a cabeça dele. Aí o padre dizia que tinha rezado, dava a penitência, dava umas 10 Ave Maria para ele lá. E às vezes lá na igreja com o padre, que quem já leu o livro dele sabe, ele disse que falou com um cidadão que já tinha morrido mais de 10 anos. Aí o padre disse, isso é mentira. Você não falou com ele? Ele disse, falei, ele tinha uma verruga na testa. Ele disse, como é uma verruga? Entende? Olhe, você vai fazer 20 Pai Nosso e não sei quantas Ave Maria. Tá entendendo? Tudo isso é mentira. E assim fazia com ele ia para casa, mas ele tinha visão. Quando a mãe dele fez a partida, disse que ia voltar e ficar com ele. E ele sempre ia lá onde ela foi o descanso, lá no Santo Sagrado, na onde enterra as pessoas, e lá ele ia colocar rosa no túmulo dela, e ali ele se encontrava com ela, conversava, explicava. Ela dizia para ele que um dia ele ia ter auxílio de ensinamento, por tudo aquilo ele descobrir o que era. Naquela época, a mediunidade era muito perseguida, dizia essas coisas que é coisa do demônio, é fantasia do demônio. Entende? Aí o que aconteceu? Ele foi desenvolvendo, foi ficando adulto, e aí um dia ele estava no Rio, né, lendo um livro, quando deu fé, chegou um cidadão e ele ouviu a voz, mas não via ele, porque ele estava de olhos fechados. Aí disse que abriu os olhos e ele viu que era uma pessoa bem vestido,
E ele perguntou quem era, chamava Emanuel. E esse Emanuel disse para ele que ia ajudar ele a desenvolver a mediunidade dele. E ele perguntou o que precisaria. Ele disse que tinha que ter disciplina. E ele disse, mais o que? Disciplina. Mais o que? Disciplina. Muita disciplina. A mediunidade, ela exige de você muita disciplina. Você tem muita disciplina. E assim, Chico Xavier, quem conhece, ele começou a escrever livros. Que Emmanuel disse que ele tinha que escrever tantos livros. Ele disse que não tinha condições, mas assim ele começou a escrever os livros. Desses livros, diz que ele escreveu 400 e poucos livros. Nunca, todo o recurso daqueles livros foi tudo para a entidade. Ele não quis um centavo, todo livro espiritual, né? Quem conhece aquele livro e sabe. Eu acredito que não tinha nada a ver essa parte aí com o demônio, porque ele fazia só coisa boa, o Chico Xavier, e o mediunidade, ele não se incorporava, ele tinha uma corporação de ver, não era uma incorporação, mas ele se concentrava e assim os espíritos faziam as escritas. E aqueles espíritos escrevia e ensinava. A pessoa naquela época não existia médico, nem farmácia, nem nada. Então ele pegava, benzia e ensinava remédio caseiro para as pessoas que estavam doentes. E assim tinha muitas pessoas que seguiam ele. Ele fez na casa dele lá e fazia lá o seu, vamos falar assim, um culto, né? Aquele culto, vinha tanta gente, as pessoas traziam seus benefícios, uma galinha para ele, para agradecer. Ele ajudava muita gente. Ali ele escrevia, as pessoas que estavam ao redor, que iam para lá, automaticamente os espíritos que era parente daquelas pessoas estavam ali, esperando a oportunidade para seu Chico Xavier escrever o que eles queriam falar. E assim, aqueles parentes entravam na mente dele ali, ele escrevia e entregava aquela carta para a pessoa. Ele dizia que ele não sabia de nada, não conhecia nada, ele apenas era como se fosse um carteiro. Entregava a carta. Uma senhora estava na multidão lá e ela recebeu uma carta do filho dela. O filho dela pedindo perdão, que estava bem, e falou palavras boas. E ele pegou e entregou a carta para ela, e ela leu, viu que o filho dela era uma boa pessoa. Então ela pegou, no meio da multidão, ela disse: tudo isso é mentira, é cenação. Meu filho jamais dizia isso, porque meu filho, ele não gostava de Deus, ele dizia palavrão, ele era ignorante, ele era burro, diz tanta coisa do filho dela. E automaticamente rasgou aquela carta e cuspiu na cara de Chico Xavier. Entende? Chico Xavier não pôde fazer nada, que ele era apenas o carteiro. E a pessoa saiu falando do lugar. E outra carta, que uma senhora recebeu a carta do filho dela, e a senhora tirou um relógio de ouro e deu para Chico Xavier. Disse, não queria. Ela disse, não, eu preciso dar esse relógio aqui. Ele pegou, recebeu, colocou em cima da mesa e a mulher saiu. Quando outra senhora chegou e ele leu a carta para ela comprar um remédio e tudo, né, ensinando, ela disse, Senhor,
seu Chico, eu vou comprar o remédio, mas eu não sei que hora eu posso tomar esse remédio. Ele pegou o relógio e disse, olha, os espíritos prepararam, os irmãos prepararam, está aqui o relógio, pede para você, ó. Então agradeço, ela ganhou um relógio. Então as coisas são tudo assim, preparado na mediunidade. Então o Chico Xavier era um médico, ele dava palestra, ele via as coisas, por que vê? Ele via os espíritos. E automaticamente os espíritos sabiam o que ia acontecer. Ele mesmo fala que ele precisou perguntar quando é que ia morrer, quando o Brasil, todo mundo ficava alegre. O Emmanuel disse que eu só vou desencarnar no dia que o povo do Brasil inteiro estiver feliz. Ah, então é nunca, né? Ele morreu no dia que o Brasil, o jogo foi campeão. Olha aí. Ele morreu nessa época. Morreu não, fez sua partida. Entende? Outro. E Allan Kardec foi um médium que escreveu vários livros também. Ele fala do mundo espiritual, tá, em vários livros. Então, isso é a mediunidade. Tá, ou a pessoa que é médium e evolui, ele vê. Agora, a mediunidade, ela funciona assim. Cada pessoa tem uma maneira de mediunidade, de ver, de curar, de rezar, tá entendendo? De trabalhar, tá entendendo? Outros formam centro espírita, aquele médico usa o centro espírita. Aí a pessoa diz que é mentira, aquele negócio todo, né? Olha, a respeito de religião, tá entendendo? É difícil agradar as pessoas, porque cada uma religião puxa para o seu lado. E todos falam de Jesus, né? Mas cada um quer puxar a sua fatia. Então, no centro espírita, a mediunidade é como se diz, existem pessoas boas, pessoas ruins. Nas igrejas existem pessoas boas como existem pessoas ruins. Então o mundo espiritual é a mesma coisa. A pessoa trabalha em terreiro, uns vão lá pedir para fazer trabalho, essas coisas todas. Às vezes a pessoa faz, mas também tem os espíritos que fazem isso. Ele faz pelo motivo que a pessoa pede, né? Ele fala a obrigação que tem que fazer, e assim pede. A pessoa quer casar, a pessoa quer matar as pessoas, fazer essas coisas assim que muitas pessoas sabem disso, o que é centro. Então, mas muitos espíritos, ele faz, mas quem vai pagar é a pessoa que manda. Não é ele não, é como o pistoleiro. O pistoleiro, ele vai lá, mata a pessoa, tira a vida da pessoa. Mas quem vai pagar, quem mandou. Porque quem mandou, planejou. Ele lá está apenas atrás de ganhar o dinheiro dele. E assim, está entendendo? É o que acontece nos espíritos, está entendendo? Tem lados bons e lados ruins, está entendendo? Tem pessoas com boas intenções, pessoas com maus intenções. O que é feito o homem? O homem, ele é feito de duas coisas, luz e escuridão, né? O ser humano, ele é feito de luz e escuridão. Por quê? Quando ele parte para a luz, ele é uma ótima pessoa de ensinamento, de conhecimento, de sabedoria, entendimento. Quando ele passa para o lado da escuridão, você já sabe o que acontece. Quem são, o que eles fazem, que eles não são de brincadeira. Então, a gente deve respeitar. Respeitar qualquer tipo de religião que seja. Então, a mediunidade, ela é dessa maneira. Entendeu, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido o que é a mediunidade. Depois eu falo mais para vocês. Fique com Deus aí, na graça de Deus.